Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você neste dia tão especial, neste momento tão especial. Aliás, de segunda a sexta-feira nós temos esse encontro sempre neste horário, das 19 horas e 30 minutos até às 20 horas, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para o seu coração, uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de alegria, trazendo também as informações da nossa igreja. Você já sabe, a igreja ADEPAZ fica na Avenida Jerônimo Câmara 1080, bairro de Nazaré. Um endereço fácil, um templo confortável, um amplo estacionamento para o seu conforto também de sua família. Olha, querido, todo domingo, a partir das 9 horas e 30 minutos, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Esse é um momento, assim, muito especial para toda a família, para o aprendizado da Palavra de Deus. Estamos ali com classes voltadas para crianças, para adolescentes, jovens e adultos, com assuntos também específicos. Eu quero convidar a você, é uma oportunidade, sabe, de estarmos compartilhando da palavra de Deus. Olha, no domingo, a partir das 18 horas até as 20 horas, nós temos um trabalho muito especial, que é o culto de celebração. Este culto é um culto para toda a família. Você tem a oportunidade de estar no culto adorando ao Senhor. Temos também um trabalho muito especial voltado para as crianças, até 9 anos de idade. Nós temos um trabalho muito especial para as crianças. Você chega na igreja, deixa as crianças lá na União Kid, tá? Que é o Geração Futuro. E aí os nossos professores e professoras tomam conta deles e você vai para o santuário para cultuar conosco e adorar o Senhor. Deus tem uma palavra para você, uma palavra que vai ao alcance da sua alma, tá bom? E durante a semana você tem uma programação muito especial. A partir da terça-feira, a partir das 9 horas e 30 minutos, você tem um dia todo de oração, até às 17 horas. É o dia de círculo de oração. Na quarta-feira, toda quarta-feira estamos ministrando a palavra de Deus. Toda quarta-feira estamos ali ensinando a palavra de Deus. Eu quero convidar a você para estar ali participando do culto de instrução. Na sexta-feira, no mesmo horário, 19 horas e 30 minutos, também o culto de oração e ministração da palavra. E no sábado pela manhã, a partir das 9 horas e 30 minutos, nós temos o círculo de oração da juventude. Esta programação, queridos, acontece também nas demais congregações da nossa capital, também no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba. Você tem a oportunidade de estar participando conosco e, sem dúvida nenhuma, Deus tem uma palavra para você. Olha, nós estamos em ritmo de festa, nós estamos completando, nós, Igreja, Assembleia de Deus, ADEPAZ, está completando 7 anos de fundação. Estará realizando um grande trabalho. Conheça a programação do 7º aniversário. A paz do Senhor, tudo bem? Não esqueça de passar na lojinha das Dorcas e garantir a sua camisa do 7º ano da ADEPAZ. Temos nas cores branca, amarela e azul, custando apenas R$30. E para as mulheres, temos no modelo Baby Look. Não perca tempo e garanta já a sua. Olha, queridos, ontem nós estivemos aqui com a nossa irmã Anne Solive, ela que é psicóloga e também ministradora da Palavra de Deus. Está conosco mais uma vez. Eu quero já trazer a palavra de saudação dela a todos os nossos telespectadores. Mãe, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus, não é? A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos vocês
E mais uma vez a gente vai falar de um tema, ontem foi empolgante, não é? Verdade, Quem não assistiu ainda perdeu. Mas temos hoje aí alguma coisa para... a continuidade. A continuidade. É inveja, ciúme e elucubrações. É um tema pertinente. Que tema especial, né? Que tema muito pertinente, não é? E comentávamos ontem aqui, não é? E quem já não passou por uma situação dessa, não é? Ou quem não tentou, ou uns venceram, outros não é? Esses sentimentos. E hoje nós vamos voltar a esse assunto, porque entendemos que ele é de fundamental importância. Aliás, eu li, não lembro agora onde, mas eu li que a inveja é um dos pecados capitais da Igreja Católica. Ela entende como um pecado capital. Exatamente, e é pecado mesmo, pecado, né? É interessante mesmo, a gente entender que é fruto da natureza decaída. Sim. Porque o entendimento que a gente tem quando está dentro do cristianismo e dentro da igreja evangélica, ou permite, que seja você onde estiver, que o Espírito habite em nós e nos convença do pecado, é que a gente se acha mal. A gente entende que, por natureza, temos essa maldade. E uma pessoa que está no mundo, às vezes, se acha bom. Não é? É impressionante, então, não vê, muitas vezes, o que nós conseguimos ver e perceber pela luz do Espírito Santo, é claro, e tendo o entendimento que existe a graça de Deus e o perdão de Deus, que nos auxilia, né, apesar de ser pecado, a vencermos todo o mal, não é? Seja ele qual for. Então, inveja e ciúme são dois deles que nós precisamos realmente aprender a lidar. Até pela dimensão dos prejuízos que eles causam, né? A família, aos relacionamentos conjugais, aos relacionamentos interpessoais, não é? Nas empresas, nas igrejas, nas instituições. Nós falávamos um pouco, não é? Ontem a senhora estava falando um pouco sobre essa realidade. Então, quando a Bíblia fala, querido, e a Bíblia começa praticamente lá no seu capítulo 4, não é? Do Gênesis, já começa falando de uma história de inveja. Então, ela vai falar de Gênesis e Apocalipse sobre esse pecado. Então, Exato. Todas as vezes que você olhar na Bíblia, que ela dá muita ênfase a um assunto, é porque ela é importante. Demais. Não é? E aí, desde lá, vem sendo construído Exatamente. por Deus de como vencer o pecado. Lá já estava escrito como nós venceríamos graças a Jesus Cristo, não é? Que nos livrou da lei do pecado e da morte, porque existem pecados que geram morte. Tanto que, no programa de ontem, você que não assistiu, o pastor Eliseu falou sobre Abel e Caim. E nós sabemos que havia uma rivalidade entre aqueles dois irmãos, fruto do que um tinha, do que o outro não tinha, fruto de comparações, mas Deus alertou dizendo que o pecado espreitava a porta dele e cabia a ele vencer, cabia a ele dominar, porque a presença de Deus já estava garantida, a parte de Deus, Deus já havia feito. Então, por que muita gente se mata? Porque não aceita o que o outro vai ter, porque não aceita, às vezes, o que o outro tem. Por que tanta gente mata com aquele amor doentio? Porque diz que é amor, mas não é, é uma patologia, porque não aceita perder o outro, não é? Porque tanta gente entra pela disputa do poder, pela disputa de bens, quantas famílias já não foram destruídas por causa disso, quantos relacionamentos já não foram desfeitos por causa disso, por causa de inveja, por causa de ciúmes, por causa de pensamentos, desvaneios, não é? Achando que sabia que isso era o fim das coisas em si mesmo, e não eram. É interessante, a senhora fez referência à nossa conversa de ontem aqui sobre Caim e Abel, e o que me chama atenção nessa história, primeiro, está no Gênesis, está no início de todas as coisas, não é? Parece que não tinha nem razão de ser, não é? A priori parece que não tinha nem razão de ser, até porque não era necessariamente uma competição entre eles, não é? É que quando eles foram oferecer as suas ofertas, uma Deus aceitou e outra não. Bom, Abel podia dizer, pô, o que eu tenho a ver com isso? Não é? Eu fiz a minha parte. Isso. Eu fiz o que entendi que era o melhor para o meu Deus. Não teve nem a oportunidade de saber, né? Exatamente. Você
Caim teve a mesma oportunidade, a mesma chance, então o seu problema não é comigo, é com Deus. Exato. E que coisa interessante, tanto é que Deus toma partido e se dirige, não é? E se dirige para Caim. Abel, a situação dele estava administrada, estava resolvida. Sim. Deus aceitou, mas na visão de Deus foi o seguinte: Deus olhou para Abel e para a sua oferta. Deus olhou para Caim e para a sua oferta. Deus olha primeiro para o homem, não é? Porque não é a oferta pela oferta, mas a intenção da oferta. O que eu vou fazer, o que eu vou ofertar, aquilo, a razão do que sou para apresentar a Deus. Ou seja, a verdade que é você. A gente pode usar isso daí para entender que às vezes existem pessoas que se acham mais privilegiadas por aquilo que fazem. Exato. E aí a gente entende que o nosso real valor não está naquilo que nós fazemos. É por isso que quando Jesus veio, bagunçou o negócio, porque ele já escreveu, deixou escrito para a gente como é que nós seríamos aceitos na presença de Deus. Não é? O único caminho é Cristo, não é obras, não adianta fazer, não adianta parecer que é melhor, não adianta vender uma imagem, competir com ninguém, porque nós que estamos aqui, para Deus, temos o mesmo valor do que uma pessoa que está nas ruas, que nesse momento está passando por uma situação que não tem um abrigo, não é? Por pessoas que estão, nesse momento, em condições desfavoráveis. Não somos filhos privilegiados. Agora, o que Deus quer é o coração. É tanto que aquele fariseu, quando entrou ao templo para orar, ele olhou para a oração do publicano, não é? E ficou se exaltando, dizendo: Senhor Deus, obrigada, porque eu não sou como este homem. Ele foi se colocando numa condição privilegiada. De superioridade e desprezando os seus semelhantes. Então, ele estava olhando para as outras. Era muito mais verdadeiro do que ele. E Deus... Porque ele, na verdade, ele era hipócrita. E Deus disse: eu digo que a oração do outro que foi aceita, e não deixe. Por quê? Porque aquele chegou se apresentando, falando de si mesmo, não é? E se comparando às pessoas. Então, isso acontece muito em famílias. Nós vemos na história de Gênesis a história de José, onde o pai o amava, e eu creio que ele amava também a todos os filhos, só que a Bíblia diz que ele amava mais. A gente pode entender porque ele foi fruto da velhice, porque foi o filho mais novo. Normalmente os pais que têm filhos mais novos têm que tomar esse cuidado, esse zelo, essa atenção maior realmente, não é? Porque é uma criança, vamos dizer assim, porque o filho é um filho mais novo, mas tem que ter cuidado para não despertar nem ciúme nem inveja nos outros irmãos. E aí Israel, que é conhecido como Jacó, o seu pai, deu uma túnica para ele diferente. Em algumas versões diz que a túnica era colorida. De várias e isso fez com que os seus irmãos tivessem inveja de José. Então, o amor, quando ele é tratado de forma diferenciada, gera ciúme nas outras pessoas, não é? Se a gente tem vários filhos, ou se a gente tem pessoas na igreja que todos são ovelhas, vamos dizer assim, aí o pastor trata alguns com mais amor do que com outros, né? Com mais empatia do que com outros. Então, isso vai causando nas pessoas um sentimento de desconforto, pode causar. Então, o que é que os irmãos fizeram? Planejaram para matar José. Queriam isso. E a Bíblia registra claramente por inveja. Por inveja. Interessante que, além desse aspecto de que o pai deu esta túnica de várias cores, né? Sim. Há uma tradução que diz que é principesca, né? Então já deu destaque de fato. Deu destaque. Né? Mas uma coisa interessante é que ele ainda muito jovem tem um sonho. Exato. E esse sonho que ele conta à família gera exatamente isso. Como eu estou olhando, você tem esse tratamento do pai, e agora você vem com essa conversa, você vai governar sobre nós? Isso. Aí a gente pode pegar isso daí que o senhor está falando e entender também o que pode despertar inveja nas pessoas. É quando você se expõe demais. Exatamente. Não é? Eu tenho. Você está vendo que a questão da exposição
faz com que as outras pessoas terminem se comparando, não é? Ou se colocando numa... quer dizer que você quer tudo isso? Ai, pastor Eliseu, você vai fazer uma festa naquele lugar, não é? Quantas pessoas não entendem que se Deus está dando uma visão à pessoa, eles também podem fazer essas coisas, desde que seja aquilo que Deus quer para a vida deles, porque Deus vai querer algo para um que não vai querer para outro. Sem dúvida. Não é verdade? Não é um padrão, né? Não é um padrão. Somos seres únicos. Nós temos uma identidade. E isso daí é algo pessoal nosso e de Deus. Então, além do amor diferenciado, da túnica, que é o destaque, houve também o sonho. Aí ele contou, se expôs demais, sofreu o bichinho. Ficou aí a lição, aí nem conta todos os seus sonhos para todo mundo. Né? Não conte, porque podem tentar matar você. Já disse alguém que a pessoa que não tem segredo é uma cidade sem muro. Né? Pastor, eu quero ler aqui para os irmãos hoje, Mateus 20, 20. Eu achei muito interessante essa palavra, que diz assim, Mateus 20, 20. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido a ele. O que desejas? O que desejas? Jesus perguntou, e ela respondeu, ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Contestou-lhe Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram, podemos. Então Jesus lhe declarou, certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2. E olha a lição que Jesus vai dar. Então Jesus chamou e explicou. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, olha o ciúme, né? E que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse que eu deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida como único resgate por muitos. Acabou a competição, não é? Eu acho que Jesus calou a boca dessa esposa de Zebedeu ali, nesse momento. Porque ela tinha um entendimento diferente, é claro. Jesus vindo apresentar o seu reino, apresentar o que verdadeiramente era poder. E a ideia que as pessoas tinham era o poder de Roma. Só que era o poder de Deus, era o poder do Espírito de Deus reinando dentro de cada um dos homens, né? Tanto que eles perguntaram, cadê o teu reino? Esse meu reino já está entre vós, não é? E muitos não entendiam como era que isso se dava, um reino de justiça, um reino de alegria, um reino de paz, esse reino que exerce domínio dentro de nós. E essa mulher, ao pedir isso, manda que um te sente à direita, outro à esquerda, na posição privilegiada. Uma visão puramente distorcida e materialista. Distorcida, né? Totalmente. A gente estava para iniciar esse programa, a senhora fez referência aqui de Saul. Sim. Não é? E Davi, que Saul era o rei, não é? E porque Davi recebeu os elogios aqui, vindo de uma guerra, que eu queria até compartilhar aqui para a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto aqui, que eu achei muito interessante, dentro dessa realidade, não é? E as pessoas ficam... É muito interessante, a senhora falou no programa de ontem, as pessoas ficam raciocinando, não é? Essa elucubração, né? Você fica pensando, desejando o mal, e por que assim, por que fulano? São desvaneios, né? Desvaneios. Em nome do seu saber, mas não é o saber de Deus. É impressionante, né? É uma coisa assim, meio filosófica até, meio né? filosófica. Não é? Mas disse assim, ó, sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltara de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumento de música, e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus
10 milhares. Tirou Saul do eixo, não foi? Muito. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele ficou irritado no verso 8 ao ouvir esse refrão. E ele exclamou, ora, a Davi retribuíram a morte de atribuíram dezenas de milhares à morte, mas a mim somente a milhares? Olha a comparação, não é? Ao continuar assim, olha o que diz o verso 9. Desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja. É muito triste, não é? E o verso 10 vai dizer que no dia seguinte veio um mau espírito e se apodera de Davi. E ele começa então a profetizar e enfim. Né? Imagine quando a gente não quer realmente destacar uma pessoa sem a intenção maldosa de dizer que o outro é menor, que o outro é maior, porque teve tantos % de feitos para Deus. A gente apenas quer destacar a pessoa para valorizar, para reconhecer talvez o seu trabalho, mas não no sentido pejorativo. Agora veja como a inveja é danosa. Porque quem está ouvindo precisa proteger o seu coração. A Bíblia vai dizer sobre todas as coisas o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque a inveja, ela é um sentimento faccioso, é um sentimento mentiroso, né, que vai colocar você numa zona de risco. Por quê? A partir do momento que ele sentiu isso, depois ele ficou literalmente endemoniado, não é? Veio um espírito maligno e começa a se apoderar dele, e esse espírito só saía quando ele estava literalmente tomado pela presença de Deus, né? Então, a gente precisa compreender que a gente tem que servir a Deus com todo o nosso coração. Né? A mente, ela pode ser oficina de Deus ou oficina do diabo, não é? Sabemos que existe uma diferença de opressão apenas de pensamentos ou de sentimentos de inveja e algo como isso. E existe uma diferença de possessão, que é quando aquilo já, né, já algo domina, né? lhe domina e você Já passa... lhe possui, na verdade, né? Lhe possui. Não é só o domínio pelo domínio, mas é uma coisa interessante aqui que a gente começa a entender nessa leitura que a senhora concluiu, é que parece que há uma gradação, né? Você vai alimentando esse sentimento, alimentando esse sentimento do ciúme, da inveja, né? Começa a ter desvaneio. E o que é que acontece? Você se deixa, ou se permite, né, a um espírito que vai lhe dominar. Você daqui a pouco está até endemoniado. E quantas pessoas têm agido insensatamente, ou até irracionalmente. Irracionalmente. Né? Pelo um sentimento de inveja, de ciúme. Exato. Não é? Querendo destruir, tirar a pessoa da sua cadeira, da sua posição, do seu status. Isso. Entendeu? Tem pessoas que sentem-se mal quando chega e encontram fulano, ou encontra fulano. É e a gente precisa entender que no corpo de Cristo, cada um foi destinado de acordo com a vontade de Deus, numa escolha soberana de Deus, onde Ele deu a cada um, conforme Ele quis, um dom específico para realizar algo no corpo. E que neste corpo, tudo tem uma função. Todos vão ter uma função. Para Deus não existe ninguém, seja aquele que fica lá na portaria, aquele que está pregando, não existe ninguém que seja aos olhos de Deus maior ou menor, porque Deus não faz acepção de pessoas. E principalmente no reino de Deus não é a visão de quem é maior do que quem. Existe apenas responsabilidades que são realmente maiores do que outras, que algumas pessoas recebem responsabilidades maiores, não é? Agora, o comportamento das pessoas que têm inveja, torcem contra. O invejoso prefere que você seja um derrotado do que ele próprio seja um vitorioso, que é terrível, que foi o que Saul fez aqui nesse exemplo. Ao invés de ele focar na vitória dele, nos próximos momentos de batalha, ele ficou olhando para Davi. E a partir dali, ele usou, inclusive, de feitiçaria, não é? Não só de violência, porque lançou a lança contra Davi para matar mesmo, não foi brincando. Não estava querendo fazer carinho mesmo. Não estava querendo fazer carinho, mas ele, inclusive, chegou até a usar a feitiçaria. Então, o invejoso, ele não quer só o seu lugar, ele quer aquilo que você tem. A inveja, um comportamento de uma pessoa que tem inveja é que é cego.
como o pastor disse, né? Não sabe nem por que está fazendo, então a inveja cega. E o que alimenta a inveja pode ser, sim, fatores de autoestima, fatores de comparação. O invejoso, ele tenta diuturnamente atrapalhar o seu propósito. E isso é papel do diabo, seja em qualquer lugar, na sua instituição, na sua empresa, na sua família. E isso não é papel de Deus. E isso pode ter certeza que existem influências malignas, você pode fazer uma oração por isso, pedindo a Deus para que Deus livre a sua casa. E o invejoso, ele precisa às vezes de plateia, não é? De plateia. O invejoso, ele precisa convencer as pessoas que estão ao redor de que ele está certo, e aí é onde vem as viagens das elucubrações, dos desvaneios. Ele precisa convencer as pessoas de que ele está certo e que aquela pessoa está errada. Há um versículo que Paulo escreve quando está falando sobre o corpo de Cristo, que eu acho muito significativo, quando ele está falando da unidade do corpo de Cristo. Amém. Não é capítulo 12 e verso 18 de 1ª carta aos Coríntios. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Eu não tenho razão, você não tem razão de reclamar. Nada, né? de Deus. Quando ele está falando, o olho não pode reclamar que não é mão, mão não pode reclamar que não é pé. Não pode. Entendeu? Você deve estar feliz, ser feliz com quem ou o que você é. Não é? Isso é muito interessante. Se você entender o propósito de Deus, você Deus será terra, feliz. Sim, fazendo e Deus vai o que aceitar. For. Não é? Há um tempo atrás, pastor Eliseu, vou citar esse exemplo. Hoje eu estou na TV e estou num programa de rádio, mas entenda. Há um tempo atrás eu limpava os bancos da igreja, de onde eu fazia parte. Mas com uma alegria e com uma felicidade muito grande, não é para demonstrar uma falsa humildade nem nada, mas para mostrar para você que a posição para quem serve é o que menos importa. Claro. O lugar ou onde nós vamos estar, mas o coração. E era uma disponibilidade, um desejo em servir, um amor, porque eu tenho um entendimento do que era diaconia. Não é? Então, quando você, que é diácono, que é servo de Deus, você entrar na igreja, saiba que o Senhor lhe chamou. E você, que também não é, saiba que o Senhor também lhe chamou. E muito importante, para você que sente inveja, ou que sofre com ela, ou que sente o ciúme, ou que sofre com o ciúme, ou que tem esses pensamentos ruins, lucubrações, existe uma solução. A restauração está com uma palavra única para essas 3 coisas. Perdão. Perdão é a palavra. Primeiro, se perdoe se você sente, tá certo? E se alguém fazendo isso contra você, também perdoe. Porque o próprio Cristo disse, eles não sabem o que fazem. José ofereceu perdão. Apenas Caim que precisou ter a mão de Deus sobre ele. Andou como fugitivo porque não quis entrar no caminho do arrependimento. Então, o meu convite para você, o convite do pastor Eliseu para você, é que se arrependa disso daí que está passando na sua cabeça agora. Largue tudo isso no nome de Jesus. Sirva a Deus com a integridade. Onde você estiver, faça essa oração em nome de Jesus conosco. Vença em nome de Jesus, não é? Não foi em vão que Deus trouxe esses 2 programas, não é, exclusivamente para você. Você que está aí ouvindo esta palavra, ouvindo esses ensinos, na perspectiva da própria psicologia e, acima de tudo, à luz da psicologia bíblica, né? E se assim podemos dizer, para quê? Para que a gente vença, somente isso. Entenda o propósito que Deus tem para você e para a sua vida. Mano, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, vamos voltar pastor. mais uma vez aqui para compartilhar essas coisas boas da parte de Deus, não é? Sim, vamos falar das outras coisas também, coisas boas, não é? Boas também, é verdade. Mas olha, querido, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor para todos. Amém, Jesus. Em cima do Jesus. risco.